começarmos o culto desta manhã. Antes mesmo de orarmos, quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler um salmo, talvez vai nos dar o tom, o motivo para nós agradecermos ao Senhor. Salmo 127, o salmo que eu estava lendo essa semana. Você fazendo isso. Eu vou ler na versão NVI, mas vamos ler todos juntos, tá bom? Salmo 127. Vamos lá? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos serão herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem na sua jaula cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no mundo humano. Vamos orar esta manhã, agradecer esse Deus que nos guarda, um Deus que é por nós. Eu gosto dessa sensação de que não é todo o meu esforço para guardar a minha casa que a torna protegida, mas é o Senhor. Não é todo o meu esforço para ser um bom profissional que me torna, destaque lá, o que me faz prosperar, é o Senhor que está lá. O nosso sustento, a nossa paz, fala que nós podemos dormir tranquilos, porque o Senhor dá aqueles enquanto dormem, a quem Ele ama. Nós somos assim, irmãos, nós somos alvo de um amor não merecemos. Eu quero convidar então você hoje, esta manhã, a orar a esse Deus, agradecendo por todo esse amor que é dispensado. Nós vamos orar todos juntos, depois eu vou terminar a oração. Vamos orar?
fala desse amor que nos é derramado, né? E é uma forma de nós, ao cantar essa música, eu me sinto celebrando esse tipo de amor. Eu quero dizer rapidamente, a letra fala: aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. E aí o refrão é aleluia. Vou pedir para ligar o monitor. Vamos cantar uma vez, para vocês aprenderem. Vamos repetir. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Assim, né? Vamos cantar desde o início. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, aleluia, Moça, adorar esse Deus que nos amou primeiro, nos atraiu primeiro. E que você possa cantar essa canção no coração, né? Nós somos resgatados pelo Senhor, temos nova vida nele. Vamos cantar juntos? Aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, aleluia, como é bom, né? Nós estamos chegando no Natal e é bom momento, né? Já começar a celebrar esse amor que veio nos buscar, né? Veio nos resgatar. E o próximo cântico que nós vamos cantar, o último cântico desta manhã, fala que o Senhor Jesus veio para reinar sobre as nossas vidas, sobre terra e céu, e todos irão se prostrar. Nós somos, como cristãos, os primeiros, né? Eu quero convidar você a declarar isso nos transredes sobre esta igreja. Nós vamos ter a assembleia hoje. Que bom momento de nós declararmos: Deus, Tu és Senhor aqui, Pai. E nós fazemos tudo o que fazemos, né? Para o Senhor. Que Ele possa guiar cada decisão da igreja, cada ação, né? Que nós fazemos para expandir o reino, para a glória dele. Vamos cantar?
somos muito gratos por isso. Jesus continue abençoando esta igreja. Nós também queremos pedir pela palavra desta manhã. Fala no nosso coração. Nós pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você, igreja, percebeu que a cor que está predominando nesta manhã é o verde. Posso ver um glória a Deus? O Kaoru está de verde, né? Quem mais está de verde aí? Está de verde aí, ótimo, glória a Deus. Então, eu queria dar parabéns, né, a vocês palmeirenses, né, que acho que foram merecedores, em nome de Jesus Cristo, amém. E podemos ouvir um salve aqui também dos corintianos. Deus abençoe, amém, glória a Deus, né. Então, parabéns vocês palmeirenses, vocês estão no clima, né, tudo verde hoje aqui, né, que bênção. Ok, e bem-vindo a vocês que, por uma consciência, né, familiar, uma consciência com respeito ao próximo, né, estava em casa, mas hoje veio, né, o Ono-san Sashiburi, né, Ono-san faz quase 1 ano e pouco que a gente não olha face a face, bem-vindo. Nesse outro lado da barca aqui, se encontra um cara de peso, né, juntamente com seu sogro, Carlos, né, bem-vindos, né, que bom que pouco a pouco. Quem está nos visitando aqui pela 18ª vez aqui? Ok, todo mundo então, né, se sinta em casa em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos ter uma palavra de oração então, né? Espírito Santo de Deus, continue a pairar, a visitar a tua igreja, o meu coração, a minha boca, os meus lábios possam proferir somente a tua verdade, que venha edificar a tua igreja nessa semana em Cristo Jesus, amém. Amém, queridos. Temos transitado no livro de 1 Pedro, e graças a Deus que estamos já finalizando, né, esse livro, tá? Nós vamos discorrer nesta manhã, né, no livro de 1 Pedro 4, 12 a 19, né? E só para título de introdução, né, semana passada nós conversamos sobre esta questão de como a gente pode se relacionar de uma maneira intencional em direção ao próximo, né? E Pedro então fala que os nossos relacionamentos possam ser marcados por discernimento, não é verdade? Sermos criteriosos, com sabedoria, né? E alinhados com a questão da oração, né? E é interessante, né? Pedro fala assim que diante da realidade da finitude, tá? Então, diante da realidade da morte, diante da realidade do juízo final, né, Pedro então fala assim, que vocês possam ter uma vida, né, com esses critérios. Pessoal, isso tem que ser algo sobrenatural no coração e na cabeça dos irmãos, porque quando você ouve uma notícia, alguma catástrofe, essa questão dos finais dos tempos, a tendência nossa, minha, sua, do que é? Ser tomado por um desespero. Quantos de nós nessa pandemia, o chefe da família se foi, perdeu o emprego? O que toma o coração desse pai, da família, dos filhos? A conta vai chegando, não é verdade? O que toma? Que sentimento? É de medo, desespero. E é legítimo esses sentimentos que brotam em nossos corações diante o desconhecido, diante o sofrimento. E Pedro então fala assim, que diante dessa finitude da sua própria vida, do morrer e do vir, a manifestação do juízo de Deus, Pedro então dá essa orientação, que vocês não se desesperem, mas sejam criteriosos, sábios,
uma vida de oração. E depois ele começa a dissecar, né, e dissecou esta questão de sermos o quê? Hospitaleiros, acolhedores. E esse acolhimento começa com o nosso olhar, com a nossa postura em relação ao próximo. Você está acolhendo, você está hospedando essa alma, esse irmão, essa irmã. E se assim Deus, né, confirmar, você abre as portas da sua sala, da cozinha, né, e faz com que essa pessoa venha se hospedar por alguns dias. Né? Isso era o contexto daquela época, né, porque eram peregrinos, eram forasteiros, estavam, né, e encontrando o irmão literalmente teria que abrir o seu lar para hospedar essa família. O ruim era quando, o ruim não digo, né, mas se esse casal tivesse 8 filhos, né, como seria, né? Acolher esses 8 filhos. Por isso que Pedro então faz uma pequena inclusão. Você vai hospedar as pessoas, mas sem murmuração. Mas esse pastor veio aqui de novo em casa dormir com 8 filhos. Meu Deus do céu! Oh Deus, eu mereço isso aqui? Eu estou hospedando, eu estou acolhendo, mas eu estou murmurando. O acolhimento, né, é vinculado não por obrigação, porque quando você faz com obrigação, aí pode gerar esse sentimento de murmuração, esse descontentamento. Mas vamos acolher, vamos hospedar as pessoas, mas sem murmuração. Né? E queridos, como é importante, né, esse espírito, esse coração de acolher as pessoas, de sermos uma geração de homens, uma comunidade de incluir as pessoas, de inclusão, de incluir as pessoas, amém? De aceitar as pessoas, né? E nesse processo, né, as pessoas vão sendo transformadas, amém? Hoje você está aqui porque um dia você aceitou Jesus Cristo, mas tem coisas e áreas nas suas vidas que precisam ser o quê? Trabalhadas, não é verdade? Por que será que, vamos tomar como exemplo, você que nasceu num berço cristão, tudo bem, né? Hoje você está aqui porque o meu pai foi evangélico, o meu avô, então eu já sou da 4ª geração de evangélicos. Mas imagine isso, vamos colocar no lugar, né, de um incrédulo, né, de uma pessoa que ainda não teve o contato com o evangelho. E de repente ele tenta muitas coisas, ele ouve falar desse evangelho, né, do Jesus de Nazaré. Aí ele fala, puxa, aqui é uma igreja evangélica, né? Quantas vezes eu já fui abordado aqui, saindo aqui da rua, perguntando, que igreja é essa aí? É a igreja evangélica e tal, né? E tal, vai conversando. E se esse irmão, essa irmã, vem aqui pela primeira vez aqui, e se assenta no lugar que você está do seu lado aí, por exemplo. E o que faz desse homem, dessa mulher, né, desse jovem, desse profissional, assim vincular nessa comunidade? O que faz dessa pessoa a continuar a acessar esse ambiente? Quando ele chega pela primeira vez, o que isso é que deve impactar o coração dessa pessoa? Muitas vezes a gente vai pensar, pastor, o que vai impactar esse indivíduo é porque se nós tivermos uma banda e tivermos um coral afinado, com os instrumentos, com uma acústica boa como essa que estamos tendo hoje, em que o irmão não precisa lá afinar as coisas, o pessoal vai voltar. A acústica é muito importante, pastor. Então, se o indivíduo sentir que o ambiente tem toda uma tecnologia, essa pessoa vai retornar. Ok. Não, pastor, a pessoa vai retornar porque ele vai perceber, dentro do meu contexto, eu sou casado, eu tenho 6 filhos, né? E eu percebi que esses 6 filhos eu percebi que a igreja tem um berçário de ponta. Tem um berçário de ponta. Voluntários capacitados, um material didático assim, esplêndido, que eu não vi em nenhuma comunidade. Por isso que eu vou começar a alinhar o meu coração nessa comunidade.
O que faz o indivíduo voltar? Porque a homilia do pastor Gessemanabo é coisa assim de repensar. Os 3 pontos, ele é Rollins, mas parece presbiteriano, né? Tem 3 pontos direitinho, clarinho, então eu vou retornar a esta comunidade. Creio que todas essas listas são legítimas, você tem o seu lugar. Mas assim dizem as pessoas, de que o que faz o indivíduo que não está impregnado ainda com a questão da religiosidade retornar a esse espaço cristão é o acolhimento. É o quanto esse homem, esse profissional, esse adolescente, esse jovem foi amado ou não. Tá? Então, queridos, que nós continuemos a ser essa comunidade de um olhar que acolhe, de um braço que se estende, e que a gente possa estender o nosso ombro para acolher esse homem, essa mulher com as suas histórias. Todos nós temos as nossas histórias, muitas histórias, e essas histórias são muitas vezes marcadas por ranhuras na nossa alma, na nossa consciência. E que bom que você está nesse ambiente para olhar essas ranhuras da nossa alma com os olhos da graça, do acolhimento, do amor e do poder de Deus para restaurar e curar, para nos tornarmos pessoas melhores, maridos melhores, profissionais melhores em Cristo Jesus. Por isso que então Pedro sempre, nas suas falas, ele chama assim, amados. Que nessa dinâmica então possamos continuar a sermos uma igreja acolhedora. E quando nós lemos, o texto da semana passada, parece que foi uma doxologia, ele termina com um amém, 1 Pedro 4, 11, dá a ideia que parece que ele concluiu, e realmente ele concluiu a orientação ou a exortação. Amém. Mas você percebe, é o texto que nós vamos ler nesta manhã, é dos versículos 12 a 19, que é o tema central desse livro. Tá? 1 Pedro 4, 12 a 19 nos fala assim: amados, não estranheis o quê? O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece o Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Queridos, nesta manhã, nós queremos conversar sobre essa temática, atitudes dos eleitos no sofrimento. Qual deve ser a minha, a tua atitude quando nós encontramos por sofrimentos ou dificuldades em nosso dia a dia? E a gente vai trabalhar somente dentre os oito as reações que Pedro alista aqui. Eu queria só ressaltar 2 questões de como a gente deve reagir diante dos sofrimentos, tá? Mas eu queria, antes de nós conversarmos diretamente no texto, eu queria passar um vídeo,
para nós tentarmos entender um pouco mais, né, quando se fala em sofrimento, tá? Então, esse vídeo então vai nos ajudar a processar um pouco mais, né, no que se refere ao sofrimento. Tudo bem? Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Amém. Que esse clipe, né, que esse vídeo possa, que a gente possa se conscientizar um pouco da dimensão, né, que a Bíblia retrata quando se fala com respeito ao sofrimento, com respeito à perseguição. Né? Talvez você possa falar assim, né, diante dessa pergunta: que tipo de perseguição
ou sofrimento você tem tido no seu dia a dia? Alguns vão falar: pastor, vale a questão da perseguição da minha sogra, do meu sogro? Eu sinto a perseguição do meu vizinho. Eu sinto perseguição do meu chefe. E com isso estou sofrendo. Aí o texto de hoje então nos trata e nos dá alguns nortes no sentido do o porquê você sofre, o porquê você sofre. Que isso é muito importante. Se eu perguntar: você sofre? Claro, todos nós sofremos em qualquer instância da nossa vida, mas o texto que Pedro coloca aqui é mediante você tentar alinhar a sua vida dentro dos valores e princípios de Jesus Cristo. E como eu devo então reagir diante dessas perseguições, calúnias, onde o texto nos fala assim, difamação. Como devo ser difamado? E eu senti uma pequena, assim, bem tênue, bem fina mesmo, em família, num encontro que eu tive. Foi bem sutil, uma pessoa lançou uma palavra em direção a mim, mas por causa da minha profissão. Enfim, todos nós, mediante a nossa profissão, existem forças contrárias, amém? Mas o pastor, essa figura do religioso, daquele que propaga o evangelho, mediante a tantas ênfases que nós temos hoje em dia, as pessoas, quando não têm um filtro, eles colocam toda essa profissão no mesmo balaio. Então foi uma coisa muito sutil, mas isso nem se compara àquilo que foi colocado aqui. Por isso da importância de eu estar bem alinhado com respeito à minha vocação, de que Deus imprimiu essa questão pastoral, porque caso contrário isso começa a fomentar e poluir o meu chamado, começa a diluir. Mas foi bom porque isso acendeu um amarelo e como que é isso aí? Então todos nós passamos por algum tipo de sofrimento. E é interessante que Pedro inicia dizendo o quê? Ilustrando, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aí os comentaristas dizem que parece que Pedro, ele pegou a realidade, o cenário daquela época, daquele sistema conduzido por Nero, onde os cristãos morriam, eram sacrificados como tochas vivas. Essa é uma das suposições pela qual Pedro então fala assim: não espante diante dessa realidade que estão vendo aí. Tem gente morrendo como tochas vivas aí, muito distante, para nós isso é um absurdo, mas neste contexto, nessa realidade era isso. E Pedro então inicia dizendo: não estranheis este fogo. Mas que fogo é esse? Esse fogo desses mártires, desses homens, dessas famílias que eram queimadas vivas. E Pedro prossegue dizendo o quê? De que essas provações, ou esse fogo, é para nos provar, para nos lapidar, a nossa vida, o nosso caráter. Segundo Timóteo 3,12, nos fala assim: ora, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Isto faz a gente pensar de que, e ao mesmo tempo nos alegrar, porque o Evangelho tem se propagado grandemente nos dias de hoje. Eu fiz uma pequena pesquisa, parece que em 1900 com respeito
ao nosso Senado, a bancada evangélica. Em 1945, tínhamos um evangélico. 1945. E aí, em 2019, assim diz, 91 deputados. Uma pesquisa diz que hoje no Brasil nós somos em 65 milhões e meio de evangélicos. Quase 31% da população brasileira são evangélicos. São dados interessantes, não é verdade? É motivo de nós agradecermos, ao nosso Deus. Mas a gente percebe que muitas vezes partes da Bíblia, ou até desse contexto, em que fala que o cristão ele vai ser perseguido, ele vai sofrer, muitas vezes não é uma bandeira assim declarada nos dias de hoje. Muitas vezes a bandeira que é declarada é daquela questão de que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Você já viu esse slogan aí? De que você, sem Cristo, você é um miserável. E quando você se torna um cristão, você deixa de ser miserável. Você agora tem uma vida realmente, etc, que você com certeza tem visto e ouvido. Mas se a gente parar e pensar, ler, folhear melhor as Escrituras, fala que aquele cristão que quer realmente viver uma vida piedosa vai ser perseguido. Não tem como. Essa é a proposta que Deus colocou para cada um de nós. Então significa, pastor, que a gente é masoquista? Não. Nós sim seremos perseguidos. Tá? Então, a perseguição não é uma coisa extraordinária que acontece na minha e na sua vida. Ou extraordinário. Tá? Mas é uma coisa ordinária. É do dia a dia. Por isso que Pedro falou o quê? Aquela sensação do ser pego de surpresa. Não estranhe. Você está estranhando por quê? Se for o guardete, mas isso faz parte do pacote. Nossa, aquele nosso missionário está sendo perseguido. Nossa, mas por que perseguido? Ele se consagrou para Jesus e tal, está sendo perseguido. Por que não? Todo cristão, todo missionário que leva a sério o Evangelho de Jesus é perseguido. Por que vocês estão estranhando esse fogo? Não pode se estranhar, faz parte. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? E esse sofrer, com certeza, tem tudo a ver com as nossas renúncias, de dizer não, às vontades, deste mundo. Uma coisa que pode nos ajudar também a lidarmos com essa questão do sofrimento como cristão, como eu disse, mediante o sofrimento, a nossa tendência muitas vezes é nos tornarmos pessoas amargas. Eu coloquei até uma expressão aqui: vida de limão sem açúcar. Você conhece alguém que tem uma vida que transparece um suco de limão, mas sem açúcar, uma limonada sem açúcar? Porque a nossa tendência humana normal diante dos sofrimentos, é ficarmos com um viver amargo, de amargura. Mas olha só, versículo 13, é uma coisa realmente, tem que ser sobrenatural. Versículo 13, pelo contrário, o quê? Alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Uau! Você está sofrendo, você está perdendo, sendo caluniado, injustiçado, e você como deve reagir diante dessa questão? Alegrai-vos. Não é fácil, não é fácil, mas eu creio que uma coisa que pode nos ajudar é aquilo que Pedro nos fala, o quê?
e também revelando a glória. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois enjoados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Pedro, quando colocou esta ideia aqui, de que o Espírito de Deus estaria repousando sobre cada um de nós, Pedro está levando esses peregrinos, a cada um de nós, a lembrarmos daquilo que acontecia no Velho Testamento, seja no tabernáculo, né? Seja no Monte Sinai, seja no templo. O que acontecia nesses espaços, nesses ambientes? Acontecia a manifestação da presença de Deus. De que forma? Através de sons, né? Trovão, nuvem. Veja bem, Êxodo 40:34 fala assim: então a nuvem cobria a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. No Monte Sinai, Êxodo 19:18, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Com respeito ao templo, segundo Crônicas 5:14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Presença da glória de Deus está sobre cada um de nós, porque eu e você somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Então Pedro está trazendo a memória desses peregrinos, e para cada um de nós, diante do sofrimento, reagimos com alegria, porque, como diz no Velho Testamento, a Shekinah, isto é, a presença, né, de Deus, a glória de Deus nos envolve. Que eu e você possamos, né, a caminhar nessa certeza diante dos sofrimentos, na certeza, né, de que essa presença de Deus, né, nos capacita a lidarmos, né, e que possamos ter essa consciência também dessa questão da finitude. E Pedro então conclui dizendo com respeito a esse julgamento, versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, né, os eleitos, os cristãos, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde vai comparecer o ímpio diante do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador. Que nós possamos, né, encomendar a nossa alma, isto é, oferecer, apresentar, vamos entregar as nossas vidas diante do Senhor. Amém? E assim seremos uma geração de homens e mulheres que saiba lidar, né, com as dificuldades desta vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que neste momento você pudesse estar se colocando em oração e perguntar para o Espírito Santo de Deus, né, diante os sofrimentos que você tem enfrentado, qual tem sido a causa, a origem disso? Tem sido porque como Pedro nos diz, né, não sofra como ladrão, como malfeitor, ou alguém que se intromete, né,
Numa outra versão fala assim, né, se você não tem usado, né, com sabedoria a sua fala, né, numa versão fala assim, né, se você é fofoqueiro, né, uma palavra muito pesada, né? Mas Pedro coloca, né, essas 3 categorias, né? Assassino, malfeitor e aquele que se intromete na vida do próximo. Aí você acaba sofrendo. Mas agora, se o sofrer por Cristo e em Cristo, vamos nos glorificar, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, a Shekinah, a presença de Deus. Amém? Querido Pai, queremos nesta manhã, eu acho que em primeiro lugar, reconhecer que a gente tem se debatido por pequenas coisas, mas quando o Senhor fala sobre essa questão de perseguição, de calúnias, oh Deus, nós queremos nos colocar e nos aquebrantar nesta manhã, de que precisamos realmente alinhar mais o nosso coração e a nossa vida diante o Teu querer, diante a Tua vontade. E ajuda-nos a reagirmos de uma maneira correta diante dos sofrimentos. Se nessa manhã essa Shekinah, essa presença da glória de Deus não tenha sido realidade em nossas vidas, oh Deus, que possamos, oh Deus, estar provando dessa Shekinah. E assim, oh Deus, caminharmos nessa certeza, nessa expectativa dos desafios dessa vida. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, nós agradecemos e reconhecemos o quanto nós precisamos ainda entender e alinharmos o nosso coração naquilo que se refere o sofrer por causa de nós preservarmos e mantermos as Tuas verdades em Cristo Jesus. Amém.